Bom, gente, assim, eu compartilhei a minha tela, tá? Todo mundo está conseguindo visualizar a minha tela de compartilhamento. Alguém não está conseguindo visualizar a minha tela? Vocês podem estar comentando no chat, tá? Gente, vamos lá. A gente vai dar início à nossa formação, tá? Já me apresentando, eu sou o Moisés, tá? Eu sou o técnico do sistema de Smart Gov, tá? Que é o sistema que presta serviço aí para o município de vocês. Já estive algumas vezes aí no município de vocês, tá? Que foi feito a formação dos secretários das escolas, tá ok? Nós fizemos a formação semana passada, né, com a equipe da educação infantil, né, e hoje nós estamos fazendo a formação com vocês agora, tá? Então, assim, antes de nós iniciarmos, eu não sei se vocês estão pelo computador ou pelo celular, mas aqui embaixo, né, no aplicativo de vocês, tem alguns botões, tá? A gente tem um botão de áudio, tá? A gente tem um botão de vídeo, a gente tem aqui um botão que ativa a legenda, né? E a gente tem aqui um quadradinho com uma seta para cima, tá? Esse botãozinho aqui, ele é um botão de apresentação, tá? Então, se você clicar no botão de apresentação sem querer, que aconteceu nas outras formações, né? Acontece, a pessoa clica sem querer às vezes, ela vai cancelar a minha apresentação e vai começar a apresentar a tela do aparelho de vocês, tá? Então, só evitem clicar nesse botão de compartilhamento, tá ok? Aí, assim, eu vou dar as explicações de cada módulo, né, e eu vou abrir um espaço para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Então, se você quiser tirar a dúvida por áudio, aí você pode só ativar o áudio, fazer a pergunta, depois desativa e eu vou estar dando a resposta para vocês, ok? Evite estar ativando o áudio no meio da apresentação, porque às vezes dá microfonia, né, e atrapalha as outras pessoas de me escutarem, tá ok? Vocês também podem estar utilizando o chat aqui no lado, tá? Para estar colocando dúvidas. A Adriele, ela vai estar lendo as dúvidas depois de vocês. Aí eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá ok? Desde o início, tá tudo certo? Todo mundo está conseguindo visualizar minha tela e me escutar perfeitamente? Podemos iniciar? Sim, Moisés, pode iniciar. Tá ok. Então, vamos lá. Bom, gente, eu não sei se todos já tiveram acesso ao sistema, se todos já acessaram o sistema, tá? Mas, de início, né, como de praxe, eu vou colocar aqui para vocês, ó, o endereço, tá, do sistema, tá, que é esse endereço aqui. Quem ainda não tem o endereço, quem ainda não acessou o sistema, vocês podem estar batendo print ou copiando aí esse endereço, tá? www.gestorescolarweb.com.br, tá? É através desse endereço eletrônico que vocês vão estar acessando o sistema, tá? O nosso sistema, gente, ele é um sistema totalmente online, tá? Então, para que você consiga utilizar os módulos do sistema, você precisa ter acesso à internet, ok? Você não precisa instalar ele na sua máquina, é só pesquisar, né, por esse endereço eletrônico e ele vai estar disponível para você, tá ok? Quando vocês acessarem o sistema pela primeira vez, né, utilizando o login de vocês, o e-mail e a senha que vocês vão criar, tá? Vocês terão acesso a essa área de trabalho aqui atrás, ó, tá? No entanto, para vocês, ela será limitada, né? O que os docentes irão visualizar quando vocês acessarem o sistema? Apenas esses módulos aqui, ó, diário de classe, tá? Então, para mim, aparecem os outros módulos, porque eu tenho um acesso diferenciado, para a Adriele também aparecem outros módulos que ela tem acesso diferenciado. Então, cada pessoa que utiliza o sistema dentro do município, ele terá uma limitação dependendo do tipo de função que ele vai ter dentro do sistema, tá? Então, os docentes terão acesso a esses 6 módulos aqui, ó, diário de classe. Então, no diário de classe, nós vamos ter o módulo de lançamento de frequência, nós vamos ter os módulos de registro de conteúdo, nós vamos ter o módulos de ocorrência, módulos de lançamento de notas, módulos de lançamento de conceito e módulos de lançamento de parecer relatório, tá ok? Então, assim, os primeiros módulos que nós vamos ver vai ser o módulo de frequência, tá? Então, eu vou dar um clique aqui dentro do módulo para mim poder acessá-lo.
Pronto. Com um clique, eu vou entrar nessa tela aqui, tá? De registro de frequência. Tá? Então, assim, para que vocês consigam fazer o lançamento da frequência na escola que você trabalha, na turma que você está vinculado, etc., você vai precisar aqui antes colocar algumas informações nesses campos. Então, a primeira informação que você precisa colocar é o nome da escola, tá? Então, assim, se você trabalha em mais de uma escola, Moisés, eu sou vinculado em 2 escolas, em 3 escolas, né? Então, aqui na seta ao lado, você vai clicar e o sistema ele vai listar para vocês, tá? A escola, as escolas que vocês estão vinculados, tá? Então, se você está vinculado em apenas 2, vai aparecer só as 2 escolas que você está vinculado, ok? O sistema ele não vai permitir com que vocês acessem dados em escolas que vocês não estão vinculados, que vocês não trabalham, ou que vocês acessem dados de turmas, de disciplinas que vocês não ministram, tá? Então, o sistema ele é amarrado nessa situação. Você vai ter acesso somente às suas unidades, tá? Então, eu já estou com uma escola selecionada aqui, que é a Escola Antônio Lemos, tá? Eu vou ficar dentro dela mesmo. Depois, vocês podem definir o ano. Então, já vem setado aqui o ano de 2023, tá? Eu tenho aqui também a opção de estar escolhendo a turma, tá? Então, aqui eu vou escolher uma turma que eu possa ter dentro dessa escola. Então, como eu já havia dito, quando você selecionar a opção de turma, você verá aqui somente a turma que você está vinculado. Ah, mas eu estou vinculado a uma turma de sexto ano A e sexto ano B, somente. Então, vai aparecer somente a turma sexto ano A, sexto ano B para você. Tá ok, gente? Então, vamos. Aí, caso vocês... Ah, Moisés, eu estou numa turma, mas eu não estou aparecendo. A turma não aparece para mim. Aí, a gente vai ter que dar uma verificada dentro da turma para ver se você foi vinculado àquela turma, tá ok? Que possa que aconteça. Então, eu vou selecionar aqui uma turma como exemplo, vou pegar esse sexto ano A aqui, ó, e depois eu vou definir o componente que eu vou fazer lançamento, tá? Então, se eu sou professor, por exemplo, de uma disciplina em específico, então vai aparecer somente aquela disciplina para eu ministrar, tá? Não é igual, por exemplo, o professor do primeiro ao quinto ano, que geralmente ele vai dar a maioria das disciplinas, tá? Então, eu venho aqui, ó, a minha disciplina é língua portuguesa, então eu vou selecionar aqui a disciplina de língua portuguesa, que eu estou vinculado, né? Se você estiver vinculado em mais de uma disciplina, vai aparecer somente aquelas que você está vinculado. Depois que você definir a disciplina, você vai definir o período de lançamento, né? Então, se você está lançando a frequência do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro ou do quarto bimestre, certo? Eu vou selecionar aqui a do quarto bimestre, e vocês vão notar aqui que quando eu vier selecionar o mês de referência do quarto bimestre, o sistema ele vai me abrir aqui quais são os meses que contemplam aquele bimestre. Então, aqui no quarto bimestre, eu tenho outubro, novembro e dezembro, conforme definido no calendário escolar do município, tá? Se eu for lá no primeiro bimestre, por exemplo, e vier aqui em mês novamente, vai aparecer março e abril. Se eu selecionar aqui o segundo bimestre, só clicar aqui. Um momentinho, deixa eu dar uma atualizada aqui na minha página, gente, rapidinho. Tá, selecionei aqui, vou selecionar a turma de novo. Vou selecionar aqui o componente, vou selecionar aqui o período. Vou pegar o terceiro bimestre aqui como exemplo. E vou selecionar aqui o mês de setembro, só como exemplo, tá? Eu não vou pegar o mês atual que nós estamos, porque ele vai até o dia 13. Né? Eu vou pegar um mês que já está completo para a gente poder fazer os 2 tipos de lançamento de frequência que tem, tá? Como vai até o dia 13, o mês atual, aí se eu fizesse o lançamento mensal, por exemplo, ele ia pegar só até o dia 13 para fazer lançamento.
né? Ele não faz lançamentos futuros. No entanto, o professor ele pode fazer o lançamento deles em meses anteriores, por exemplo, né? Igual eu estou fazendo aqui. Eu peguei aqui o terceiro bimestre, né? E vou fazer o lançamento de frequência de setembro, tá? Então, assim, ó, quando vocês definem a escola, a turma, o componente curricular, o período e o mês, o sistema ele vai carregar aqui, ó, todos os alunos, tá? Que estão matriculados nessa turma que eu selecionei, tá? Então, o sistema ele vai me trazer aqui todos os alunos, tá? Que estão matriculados, ok? E aqui à frente eu vou ter os dias do mês, tá? Todos os dias do mês de setembro são dias letivos, conforme está lá no calendário escolar. Então, possa que tenha um sábado, igual aqui, por exemplo, ó, no mês de setembro eu tenho um sábado letivo, tá? Que foi configurado lá no calendário. Então, aqui só vai aparecer os dias que são letivos do mês, tá? E como é que eu faço para fazer o lançamento? Muito simples. Eu venho aqui nesse menu lateral, tá? Ó, do lado do mês eu tenho um menu lateral, e aqui eu vou ter dois tipos de lançamento. Eu vou ter o lançamento diário e eu vou ter o lançamento mensal, tá? O lançamento diário, gente, pelo nome, dá-se a entender que todos os dias eu tenho que estar aqui fazendo o lançamento, né? O correto seria todo dia aí e fazer o lançamento no sistema, mas às vezes pela correria do dia a dia não tem como, né? Não dá para fazer todos os dias. Então, o lançamento diário é porque você escolhe um dia específico, né? Ah, vou escolher aqui a terça-feira, dia 5, e você efetua somente o lançamento naquele dia. Os outros dias não vão aparecer nada, tá? E o lançamento mensal já é diferente. Aí o lançamento ele é feito o mês inteiro de uma única vez, tá? Então, no lançamento mensal, de fato, só é possível fazer o lançamento no final do mês, né? Terminou o mês, aí faz o lançamento mensal, tá? O lançamento diário, escolhe-se um dia e faz o lançamento naquele dia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que é feito. Então, primeiramente, eu venho aqui no lançamento diário. Quando eu seleciono, o sistema ele vai carregar para mim aqui a disciplina que eu selecionei, né? Língua portuguesa, o nome do professor que está vinculado a esta disciplina dentro da turma, e ele já carrega aqui os alunos, ó, tá? Aí eu venho aqui na opção de data e eu vou selecionar a data que eu quero fazer o lançamento dessa frequência. Então, eu venho aqui, por exemplo, estou em setembro, eu vou escolher aqui terça-feira, dia 5, ó. Então, eu vou fazer a frequência de terça-feira, dia 5, tá? E aqui está marcando apenas um horário. Por que está marcando apenas um horário, né? Vamos supor que esse professor, como é um sexto ano, vamos supor que esse professor aqui ele tenha 3 horários de aula. Né? Por que não aparece aqui a quantidade de horário de aula? É porque essa quantidade de horário de aula que o professor tem, ele é configurado lá no módulo de horário de aula, que quem configura são os secretários da escola, tá? Então, se você entrar, Moisés, não está aparecendo a quantidade de horário de aula para mim, para eu fazer o lançamento. Como é que eu faço? Aí tem que falar com o secretário da escola, que é ele que configura o horário de aula aí do município, tá? Então, provavelmente, como vocês vão começar a fazer o lançamento agora, né, isso já seja configurado no decorrer dos dias, tá? Então, aqui para mim, por enquanto, está aparecendo só um horário, tá? Mas é por conta desse motivo. Então, aqui, ó, quando eu seleciono o dia, ele já marcou o horário aqui. Aí aqui aparece a situação do aluno, né? Então, todos os alunos estão ativos. E aqui aparece a quantidade de aula. Como eu só tenho um horário selecionado, aparece apenas uma aula desse horário, tá? Se vocês observarem, o sistema, ele já dá presença automática para o aluno, ó, tá? Então, esses alunos aqui, eles já estão todos com presença, tá? Moisés, o que o professor vai fazer para lançar? Aqui embaixo, ó, eu tenho uma legenda. Então, eu tenho P para a presença, que já tem P para todos os alunos, F para a falta e J para as faltas justificadas, né, as justificativas. Então, como é que eu faço para lançar? Eu vou lançar aqui, por exemplo, para o aluno Bruna, tá? A Bruna Carla. Então, eu venho aqui na setinha, ó, dou um clique, vai abrir as possibilidades que eu tenho de lançamento. Então, se eu for lançar uma falta para a Bruna,
Eu seleciono a letra F, tá? E ela vai ficar em vermelho, significa que eu lancei uma falta no dia 5 para a aluna Bruna, tá? Aqui o Danilo, eu vou lançar uma falta também, então eu venho aqui, ó, seleciono a letra F e eu lanço uma falta, ok? Para o aluno Eduardo, eu vou lançar uma justificativa. Ele faltou, só que ele justificou a falta dele. Então, eu venho aqui, ó, seleciono e seleciono a letra J de justificativa. Pronto. Então, é muito simples fazer o lançamento. Então, o que o professor vai fazer, ele só vai lançar falta e justificativa. A presença, o aluno, ele gera automático, tá? Então, se o aluno faltou, o professor vai lá e lança falta. Se ele não faltou, o professor não precisa fazer nada, certo? Então, uma vez que você faz o lançamento, né, de uma justificativa, é possível, somente no lançamento diário, tá? É possível que o professor venha aqui, ó, na observação ao lado, nessa caixa de diálogo, ele clica e o sistema dá a possibilidade do professor colocar a causa, né? Fazer a descrição da justificativa, o motivo pelo qual o aluno faltou. Então, o professor vem, digita aqui, tá? A observação da justificativa da falta, tá? E clica em gravar. Pronto. Ele já lançou aqui a justificativa e ele colocou uma observação, se necessário adicionar, tá? Então, uma vez que o professor fez o lançamento todo, vamos supor que eu terminei de fazer... Oi. No próximo exemplo, usa o 8º B do Doraci, que eu verifiquei aqui que já está configurado lá o horário de aula, para eles visualizarem como é que vai ficar. Porque como eles são professor hora-aula, né? Então, lá já está configurado, tá? Está configurado já lá, né? 8º B do Doraci, tá. Tá bom. Eu já vou fechar aqui, eu abro lá para mostrar para eles, tá? Ok. Então, aqui, ó, eu fiz o lançamento já. Só foi esses alunos que faltaram, justificaram, por exemplo. Eu venho aqui no botão gravar e eu vou salvar essa frequência do dia 5. Vou aguardar um momento. Pronto. Olha só, gente. Eu tenho aqui apenas no dia 5, tá? A frequência que eu fiz. Então, aqui, ó, a Bruna, uma falta. O Danilo Moraes, ó, uma falta, tá? E o Eduardo Christian, uma justificativa. Já fiz o lançamento. Mas eu vou fazer o lançamento da frequência na segunda-feira, dia 11, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa, o lançamento diário, seleciono a data. E sabe o que é interessante? Se todos os alunos, tipo, não teve nenhuma falta, como é que o professor vai fazer se não teve nenhuma falta lá no dia 11? O professor ele vai apenas abrir o seu lançamento, vai selecionar a data, pegar aqui o dia 11, segunda, vai selecionar aqui o horário, pronto, e vai gravar. Se não houve falta, o professor só configura a data, o horário e clica em gravar, que o sistema ele já adiciona, né, a presença de todos os alunos automático, tá? Então, o professor ele não precisa lançar a presença, tá? Apenas falta e justificativa, ok? Eu vou selecionar lá a turma, que a Adriane falou, deixa eu só limpar aqui esse lançamento que eu fiz. Abrir o mensal aqui e limpar. Pronto. Eu vou selecionar. Qual é a turma, Adriele? Escola Doraci, 8º B. Doraci? É. E parabéns aí, Escola Doraci, que já configurou. Assim, gente, o sistema, ele é um trabalho de várias frentes, tá? Então, para que a gente consiga chegar na sala de aula, isso. O RH precisa lotar o professor, a secretaria precisa fazer a parte dela, cadastrando as turmas, funcionários. Então, assim, trabalho em conjunto. Quando todos fazem a sua parte, aí a gente consegue trabalhar direitinho. Então, o professor que ainda não estiver conseguindo lançar a sua frequência direitinho aí, aparecendo todos os seus horários de aula, é porque
ainda não foi configurado o horário de aula, mas a gente está nesse processo aí também, tá? Junto com a Secretaria das Escolas. Tudo bem? Tá, pode continuar. Tá, vou pegar aqui o mês de outubro. Alguém apresentou a tela, Moisés? Apresenta a tua de novo. Tá, só um momentinho. Vou parar meu compartilhamento e vou compartilhar novamente, tá? Só um momentinho. Como eu havia dito antes, evitar clicar na opção de compartilhamento, tá, gente? Que vocês vão compartilhar a tela de vocês. Estou compartilhando novamente, tá? Só me dê um ok aí no chat se todos estão conseguindo visualizar a minha tela. Alguém não está conseguindo visualizar a minha tela? Tá ok. Padre ok. Bom, se alguém não tiver conseguindo visualizar, tá, gente? Pode estar comentando aí no chat, tá? Vamos lá. Eu selecionei aqui, ó, a Escola do Horaci, a turma de 8º ano B, a disciplina de língua portuguesa, selecionei o 4º bimestre e o mês de outubro, tá? Então, carregou aqui, ó, os alunos, tá? Deixa eu ver como é que tá lá no lançamento. Vou selecionar aqui uma data em específico. Dia 20. Olha só, gente, vocês viram que eu selecionei a data, ó, e o sistema ele já carregou para mim os horários de aula desse professor aqui, ó, da professora Nazaré de Socorro, de língua portuguesa. Ó. Então, o horário de aula dela é a partir do 4º. Ela tem o 4º, o 5º e o 6º horário de aula. E como vocês podem ver, o lançamento ele é feito por horário de aula, tá? Então, por exemplo, se o aluno, se a Ana Clara, né, ela perdeu o primeiro horário, né? Então, o professor ele pode vir aqui lançar uma falta para o primeiro horário, por exemplo, tá? E para os demais horários, ela teve uma presença, por exemplo, ele não precisa fazer nada, tá? Só deixar em branco do jeito que está aqui, tá? Que a presença ela vem automática. Então, igualmente os outros lançamentos que eu mostrei, né? A frequência ela é feita só lançamento de falta e justificativa. Se eu quiser vir aqui justificar, por exemplo, para o Carlos, eu lanço uma justificativa, ou se ele faltou e justificou todos os horários, você pode lançar a justificativa para todos os horários, ó. Tá? Se eu selecionar uma outra disciplina, né, possa que mude a quantidade de horário de aula. Deixa eu sair aqui, ó. Vou clicar em sair, eu não vou salvar. Eu vou selecionar aqui uma outra disciplina para ver se tem um outro professor vinculado. Vou pegar aqui matemática. Vou selecionar o mesmo bimestre. E vou selecionar aqui o mesmo mês, de outubro. Pronto. Quando eu seleciono, eu venho aqui, ó, lançamento diário. Vou selecionar aqui uma data específica. Se vocês observarem, né, o sistema, ele não carrega para mim os dias que não tem aula de matemática para esse professor. Ó, então, basicamente, as aulas que esse professor vai ter aqui vai ser na segunda e na terça-feira. Então, aqui já libera todos os dias que eu tenho no mês de outubro, ó, na segunda e na terça. E esse professor também tem 2 horários no sábado, tá? Da disciplina de matemática. Então, os outros dias, ó, que não tem aula desse professor específico, não aparece, tá ok? Eu vou selecionar aqui o dia 2, por exemplo, vou esperar o sistema carregar. Ó, aqui também é a partir do 4º horário, então eu vou ter aula aqui desse professor, ó, 4º, o 5º e o 6º horário, tá? Deixa eu ver se... Então, na verdade, no lançamento diário, essa é a única diferença, tá? Quando o professor tem mais de um horário, vai aparecer aqui a quantidade de aulas, aí você vai vir lançar ou falta ou justificativa, tá? Ou se o aluno faltou a aula toda, ele não veio na aula, você vai lançar as faltas na aula toda, ó. Pronto.
Lançou. Se ele justificou a aula toda, ou então se ele faltou em apenas um horário e veio os 2 últimos, ou então ele assistiu só dos 2 primeiros horários de aula e faltou o último, você pode lançar aqui a presença para ele, né, que é automático, e lança a falta só no último horário, por exemplo. Tá? Então, fez tudo isso, salvou, e vai aparecer essas faltas aqui somente naquela data específica que você selecionou, ok? Então, além do lançamento diário, tá? Eu vou ter o lançamento mensal. Então, eu posso vir aqui, ó, na opção mensal, e vai abrir para mim também o sistema dessa forma aqui, ó, apenas com os dias de aula, tá? Ó, segunda e terça, segunda, terça, segunda e terça, e eu vou ter alguns sábados que eu vou ter aula desse professor, tá? E aqui no lançamento mensal, gente, é a mesma coisa, tá? Pô, chegou no final do mês, o professor vai pegar a planilha dele que ele levou, né, a ficha de lançamento de frequência para a sala de aula, se ele anotou tudo lá, vem para o sistema e vai lançar aqui as fotos. Por exemplo, a Nívia, eu acho que é esse o nome. Eu vou lançar aqui algumas faltas para ela, ó. Segunda, eu vou lançar uma falta. Na terça-feira, dia 17, eu vou lançar uma falta. E na terça-feira, dia 24, eu vou lançar uma falta, tá? Aqui para a Ana Clara Lopes, eu vou lançar aqui, ó, na terça-feira, uma justificativa. Na segunda-feira, dia 16, eu vou lançar uma justificativa. E aqui, na segunda-feira, dia 30, eu vou lançar uma falta. Pronto. Olha só, eu peguei só 2 alunos como exemplo, e para a primeira aluna eu lancei 3 faltas, certo? Ó, 3 faltas, e para a outra aluna eu lancei apenas 2 justificativas e uma falta. Para os demais, eu não vou fazer lançamento nenhum, porque assim, se eles não faltaram, significa que eles tiveram presença, então o sistema já entende isso automático, né? Então, para os demais alunos, o sistema vai lançar a presença deles tudo automático, tá? Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, gravar e vou fazer o lançamento. Olha só o que o sistema fez, tá? Eu só não me atei a uma situação aqui. Eu vou limpar de novo para refazer, porque assim, eu tenho algumas aulas aqui, ó. Isso aqui são a quantidade de aulas, tá? Como para uns eu lancei apenas uma falta, que o certo era eu lançar 3 faltas, né? O sistema entende que ele teve uma presença e outra falta, entendeu? E assim vice-versa, tá? Eu vou só limpar aqui novamente, só um momentinho. Vou refazer. Pronto. Aí eu vou fazer o lançamento de novo. Mensal. Ó, aqui em cima, ó, eu tenho a quantidade de aula que o professor ministrou. Moisés, eu posso mudar isso aqui? Por exemplo, na terça-feira são 3 horários, mas o professor deu só 2 horários. Não tem problema, eu posso vir aqui, ó. Se o professor tem 3 horários que está lá no plano de aula dele, e ele vai falar, dos 3 horários ele deu só 2, ele pode vir aqui, ó, e mudar, colocar o número 2. Significa que ele deu 2 aulas naquele dia, na terça-feira, né? 2 horários de aula, tá? Mas o padrão dele são 3 horários, né? Para cada dia, né? 3 horários de aula. Então, como é que eu vou fazer para fazer o lançamento deles? Se o aluno faltou aqui na segunda-feira, né? Eu vou lançar aqui para ele as 3 faltas. Ele faltou tudo. Na segunda-feira, o aluno faltou, teve uma presença e 2 faltas. Aí eu vou lançar aqui, ó, uma presença. Aí eu preciso lançar o P de presença, tá, gente? Quando for lançar mais de uma, no lançamento mensal, eu jogo P e vou jogar 2 faltas, por exemplo. Ele teve só o primeiro horário de presença e foi embora a partir do segundo horário, né? Ou então, aqui eu vou lançar, ele faltou o primeiro horário, né? E veio a partir do segundo, né? Então eu venho aqui, ó, e eu jogo aqui que ele teve uma falta no horário e teve 2 presenças, por exemplo, tá? Então vocês podem estar trabalhando dessa forma aqui. E aqui para a aluna Ana eu vou estar lançando somente a justificativa. Então eu vou lançar aqui a justificativa nos 3 horários. Aqui eu vou lançar a falta também nos 3 horários. E aqui, no dia 31, terça-feira, eu vou lançar mais uma justificativa. Tá? Então, assim, ó, fiz esse lançamento,
né, para o aluno, lancei uma falta no primeiro horário, aqui só falta, aqui ele teve uma presença, e 2 faltas nos 2 últimos horários, tá? Aí eu venho aqui na opção gravar, e eu vou salvar esse meu lançamento. Pronto. Tá? Quando vocês verem a letra P, ó, só a letra P significa que o aluno teve presença em todos os horários, tá? Ele não faltou nenhum horário de aula. Então, se vocês observarem, eu lancei aqui F, P, ó, uma presença e 2 faltas. Aqui ele teve só uma presença e uma falta, né? Aqui, presença aqui teve falta em tudo, todos os horários, por exemplo, ele faltou, etc. Tá? E para os demais, ó, o sistema ele automaticamente ele já joga a presença para esse aluno, tá? Se vocês quiserem gerar um arquivo, né, um relatório desse lançamento de faltas, você vai vir aqui na opção imprimir aqui em cima, ó, dá um clique que o sistema ele gera já automático, né, mediante você fez o lançamento, o sistema já tem esses dados para ser consultado. Então, uma vez que eu já salvei essas notas, por exemplo, só um exemplo, né? Acabei de salvar, esse lançamento de frequência, né? A Secretaria da Escola já pode ter acesso, a CEMED já pode ter acesso, tá, a esse relatório de falta, né? Ou esse relatório de frequência. Olha só como fica o relatório de frequência. Ele mostra todos os lançamentos que eu fiz, ó, tá? E aqui no final, ele vai dar o cálculo total, ó. Total de presenças, total de faltas. Total de presenças, total de falta e total de justificativa, tá? Então, o sistema ele já me dá todas essas informações, né? Com apenas alguns cliques. Cliquei lá em imprimir, ele já imprime o relatório de lançamento de frequência que eu fiz. Ok, gente? Então, esse aqui ele é o lançamento de frequência, ele é bem simples, tá? Não é um lançamento difícil. Basicamente, todos os módulos eles vão seguir esse layout, tá? De selecionar a escola, no letivo, turma, componente curricular, período e o mês para fazer o lançamento, ok? Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do lançamento de frequência? Esse é o momento de tirar a dúvida de vocês. Todo mundo conseguiu compreender? Só dá um ok, tá, gente? Então, levanta a mãozinha, ó. Eu tenho uma mãozinha bem aqui, ó. Vocês podem estar clicando na mãozinha para dizer que vocês, ó, estão compreendendo, tá? Todos estão compreendendo? Alguém não compreendeu? Alguém tem alguma pergunta? Pode escrever no chat, gente. Gente, só um momentinho, tá? Ok, então vamos dar continuidade, gente, rapidinho. Lá. Então, saindo aqui, ó, do lançamento de frequência. Vou voltar lá na área de trabalho novamente. E nós vamos aqui para o lançamento de conteúdo. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o módulo de lançamento e registro de conteúdo, tá? Então, eu vou selecionar aqui o módulo de registro de conteúdo. Tem uma pergunta aqui no chat, Moisés. Oi. A professora perguntou se é para fazer as 2 frequências. Eu acredito que ela está falando da diária e da mensal, né? Silvia, se você estiver perguntando sobre a frequência mensal, a gente liberou a frequência mensal para essa situação que a gente está vivendo agora, que já estamos no final do ano e ainda não começamos a lançar as frequências. Então, essa frequência mensal ela vai ajudar a gente, né, nesse sentido. Mas provavelmente ano que vem vai ficar liberado só a frequência diária, porque imagine você se
que a gente está aí com a ferramenta para ser utilizada, né, para automatizar os processos, para facilitar. E quando a gente lança a frequência só no final do mês, por exemplo, a coordenação não consegue fazer um acompanhamento melhor, você mesmo enquanto professor, né, não consegue fazer esse acompanhamento melhor de que aluno está faltando, por que está faltando, quantas faltas ele já teve. Então, nesse momento, a frequência mensal ela vai ficar ativa, mas depois provavelmente vai ser desativada, né? Porque a frequência ela tem que ser feita diariamente. Nós vamos ter um portal dos pais também, é uma das ferramentas que esse sistema ele tem para a gente, que os pais podem fazer o acesso ao portal, né? E verificar a frequência do filho, notas do filho, se está tendo alguma ocorrência na escola com relação ao filho dele. E se a gente fazer essa frequência só no final do mês ou só no final do bimestre, os pais, né, a coordenação, a CEMED, escola, não conseguem fazer esse acompanhamento em tempo real, tá? Então, o ideal é realmente a gente fazer essa frequência online. O sistema, ele é bem rápido, né? Você, com alguns cliques, você já consegue fazer esse lançamento. Você só vai colocar ali o aluno que faltou, tá? E para que a gente consiga ter esse acompanhamento, né? Para que o pai consiga acessar o portal, verificar se o filho realmente está frequentando a escola, né? Como é que está ali as notas dele. Então, essa vai ser mais uma ferramenta que esse sistema vai disponibilizar para a gente. Então, é isso. No momento, a gente vai poder escolher se a gente vai fazer a mensal ou a diária, mas depois vai ficar liberado provavelmente só a diária. Isso. Não tem mais o que falar sobre isso. É só isso mesmo. Vamos lá. Bom, gente, eu entrei aqui, ó, eu cliquei lá no link, no módulo de registro de conteúdo, tá? Então, o registro de conteúdo, ele é... Tá, estou apresentando. Então, o registro de conteúdo, para que vocês consigam fazer o registro, vocês precisam seguir aquele passo a passo, né? Selecionar a escola que vocês estão vinculados, selecionar aqui o ano letivo, que já vem já setado aqui, tá? Definir a turma de lançamento, então vou definir aqui uma turma qualquer, vou pegar esse sexto ano A aqui, certo? E selecionar o componente que vocês ministram naquela turma, né? Então, se eu sou professor de português na turma, por exemplo, eu vou selecionar o meu componente, para mim aparece todos, tá, gente? Mas para vocês vai aparecer somente a disciplina que vocês estão vinculados, tá? E eu vou selecionar aqui a disciplina, ó, língua portuguesa, defino o período, tá? Pegar aqui o quarto bimestre, e como exemplo eu vou selecionar aqui o mês de outubro, tá? Que é o mês que está completo. Então, selecionei o mês de outubro, né? Quando eu seleciono essas informações aqui em cima, o sistema, ele vai habilitar para mim esse botão novo, tá? Aqui na lateral esquerda. É nesse botão que eu vou clicar e eu vou criar todo o registro do meu conteúdo, tá? Então, eu vou clicar aqui em novo e eu vou ser direcionado para essa tela de inclusão, né? De lançamento, tá? Antes de eu vir para o conteúdo, eu tenho algumas abas aqui, ó. Eu estou agora na aba currículo, né? Mas eu vou ter a aba conteúdo, que é onde eu vou criar meu registro completo. Eu vou ter a aba material de apoio e eu vou ter a aba execução, tá? Aqui na aba currículo, que é esta aba que nós estamos agora, no momento, vocês não vão selecionar nada aqui dentro da aba currículo. Por quê? Porque a Secretaria aí de Educação, eles ainda estão terminando de fazer a configuração do currículo dentro do sistema. Então, por esse motivo, ainda não tem nada no sistema para que vocês possam estarem selecionando aqui no currículo, ok? Então, por esse motivo, vocês podem deixar em branco, tá? E clicar direto aqui, ó, no botão avançar, tá? Mas, quando o currículo estiver pronto no sistema, estiver tudo bonitinho, tudo redondinho, né? Aí vocês vão poder vir aqui e incluir, ó, e vocês vão poder selecionar e adicionar as habilidades
que estão sendo trabalhados dentro do currículo na disciplina de língua portuguesa, por exemplo, né? Então, se esse conteúdo que você está criando está trabalhando determinadas habilidades lá do currículo, né, disciplina de língua portuguesa, aí vocês vão clicar em incluir, vai procurar lá, vai abrir uma aba de pesquisa, vocês irão selecionar ou pelo código, né, da habilidade, ou digitando uma parte da descrição da habilidade, ok? E vocês vão poder selecionar e adicionar aqui, ó, a esse registro de conteúdo, quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas no conteúdo de vocês, ok? Mas isso só quando for habilitado o currículo aí do município para vocês, estiver tudo ok, certo? Então, feito isso, ó, eu venho aqui e clico em avançar. Cliquei em avançar, o sistema ele passa para a próxima aba, ó, para a aba conteúdo, né? Dentro da aba conteúdo, eu vou ter os campos de local de execução, tá? Que é onde você vai informar se esse conteúdo que você está criando é um conteúdo que vai ser remoto, né? Ou seja, você vai criar e vai disponibilizar remotamente para o aluno, fazendo de casa, por exemplo, ou se ele é um conteúdo presencial, né? Que é feito dentro de sala de aula, né? Então, eu vou já selecionar aqui a opção presencial, ok? Aí eu tenho aqui, ó, a aba planejado para, né? O que significa esse campo planejado para? Significa que você pode planejar o seu conteúdo para uma data posterior. Se você quiser, por exemplo, já planejar o conteúdo dentro do sistema para a semana que vem, para a sua aula na semana que vem, ou para todas as suas aulas do mês que você vai ter, aqui na opção planejar, você vai definir a data, né? Eu não vou fazer ainda, que eu vou fazer primeiramente um tipo de conteúdo e depois nós voltamos aqui e eu vou criar um planejado, tá? Estou só explicando primeiramente. Então, aqui no planejado para, você vai definir a data, né? Você vai definir o horário de aula, que vai estar disponível, ele só é habilitado quando você define uma data, tá? E aqui eu tenho um campo de carga horária em minutos, tá? Esse campo ele não é um campo obrigatório, tá? Você vai colocar apenas se você achar que deve colocar a carga horária que foi desenvolvido o conteúdo, por exemplo, tá? Nós colocamos isso mais na época da pandemia, né? Onde alguns municípios exigiram dos professores eles colocarem a sua carga horária de trabalho em cima do conteúdo que estava sendo disponibilizado para que os alunos fizessem em casa, né? Então, aí a gente colocou essa aba aqui, tá? Você pode utilizar sem problema nenhum, mas não é um campo obrigatório, ok? Então, a princípio, eu não vou definir ainda um conteúdo planejado, tá? Eu vou criar aqui um conteúdo como se ele já tivesse sido ministrado em sala de aula, ok? Então, por exemplo, você acabou de dar o conteúdo em sala de aula e agora você vai apenas passar para cá para o sistema aquilo que foi dado em sala de aula, tá? Então, aqui na opção de descrição é onde você vai fazer a descrição do conteúdo que você deu em sala de aula. Então, eu venho aqui, ó, eu vou colocar aqui umas coisas qualquer, só para não ficar em branco, tá? Então, aqui você coloca a descrição do conteúdo. Aqui em cima, gente, eu tenho uma palheta de formatação, tá? Onde você pode mudar aqui o tamanho, mudar a fonte, centralizar, adicionar link, etc, tá? Aqui abaixo eu vou ter um campo de observação geral, tá? Também não é um campo obrigatório, mas vocês podem estarem adicionando uma observação geral a esse conteúdo. Então, assim, uma vez que você já adicionou as informações do conteúdo aqui nessa opção, né? Colocou uma observação geral, se necessário, aí você vai clicar em avançar, ok? Clicou em avançar, você será direcionado para a opção de material de apoio, tá? O campo de material de apoio, ele não é um campo obrigatório, mas uma vez que eu clico em incluir, aí eu sou obrigado a adicionar as informações que aparecem aqui para eu preencher, tá? Então, eu poderia muito bem clicar em avançar e já executar esse conteúdo, mas não. Vamos supor que eu tenha um material de apoio. Como é que eu faço para adicionar esse material de apoio? Eu vou clicar aqui na opção incluir, e eu vou ter aqui o meu primeiro material de apoio. Mas assim, gente, o que seria esse material de apoio, né? Depende, vocês podem trabalhar de duas formas esse material de apoio. Uma eu posso disponibilizar aqui um material online
para que o aluno possa ter o apoio, né, o acompanhamento, lá pelo portal do aluno, né? Então, por exemplo, se aqui eu coloco um título, videoaulas, figuras de linguagem, né? Então, figura de linguagem, por exemplo. Figura de linguagem. Se eu coloco aqui, por exemplo, se eu coloco aqui, por exemplo, figura de linguagem, coloco uma descrição do material que está sendo trabalhado, e aqui eu posso vincular um link, por exemplo, de uma videoaula de figura de linguagem lá do YouTube. Isso vai ser o material de apoio para o aluno, aonde o aluno ele vai poder ir lá pelo portal dele, né? Ele pode ir no laboratório, ele pode ir para o celular dele também, se for o caso, e ele pode já baixar aquele material de apoio, ele pode visualizar aquele vídeo do material de apoio lá do YouTube, ou o professor ele pode compartilhar uma apostila, né, lá do seu Google Drive, né, tem a opção de você adicionar os arquivos e compartilhar os arquivos do Google Drive. E aí você vai colocar bem aqui o link daquele arquivo, o aluno lá pelo portal dele, o aluno entra e pode ter acesso a esse link, né, dessa apostila. Então essa é uma das formas de adicionar um material de apoio. A outra é apenas você especificar o material que você utilizou em sala de aula com o aluno, né? Possa que seja, por exemplo, um livro de figura de linguagem. Aí eu coloco aqui figura de linguagem, aí só para descrever eu coloco livro, né? E aqui eu posso estar colocando uma descrição desse livro, né? Qual foi a página que foi trabalhado com o aluno, né? Se teve questões e tudo mais. Então aqui eu vou fazer, é livre essa questão de descrição, tá? E aí você não precisa colocar o link, se for o caso. Agora vocês podem se perguntar, Moisés, eu trabalhei mais de um material de apoio. Eu tenho mais de um material de apoio. Eu trabalhei uma apostila, eu trabalhei um vídeo, né, em sala de aula, eu trabalhei um livro, né? Aí, se você quiser incluir mais um material de apoio, basta você clicar novamente em incluir, ó, e o sistema ele vai adicionando aqui informações para que você preencha com um novo material. Cliquei e apareceu novamente, ok? Para o meu exemplo, eu só vou deixar essa opção aqui, vou excluir os restantes. Tá, então assim, ó, uma vez que vocês definiram um material de apoio, lembrando, não é obrigatório, mas uma vez que você clique em incluir, ó, você é obrigatório adicionar pelo menos o título do material de apoio que você trabalhou com o aluno, ou se for um conteúdo planejado, do material que você irá trabalhar com o aluno, ok? Então, já adicionei aqui, não tenho nada para fazer, eu venho aqui e clico em avançar. Cliquei em avançar e eu venho para a última aba, tá? Que é a aba de execução, tá? O que seria essa execução, tá? Assim, como eu havia dito, suponhamos, né, que esse conteúdo que eu estou criando, eu já dei ele em sala de aula, e eu estou agora adicionando ele para o sistema. Então, como eu, supostamente, já ministrei esse conteúdo, já passei esse conteúdo em sala de aula para o aluno, né? Ele já foi executado, né? Então, nesse caso, do conteúdo que já foi executado em sala de aula, eu preciso adicionar aqui a execução dele. Então, eu venho aqui em adicionar, e aqui eu vou colocar a data que foi executado, vamos supor que foi semana passada, e agora que eu estou passando para o sistema. Só um exemplo, tá, gente? Então, vamos supor que foi na sexta-feira. Eu seleciono aqui, ó, dia 10, sexta-feira, venho aqui no horário de aula, né, e defino aqui um horário de aula. Aquele mesmo caso, se tiver todo horário de aula completo, né, que não é dessa escola, mas aí vai aparecer a quantidade de horário de aula que vocês trabalharam, tá, gente? Aí vocês só fazem selecionar mesmo, tá bom? E aqui eu posso ou não colocar uma descrição, né? O que seria essa descrição? Ela pode ser, por exemplo, conteúdo finalizado. Então, eu vou dizer que esse conteúdo ele foi ministrado no dia 10/11, nem pode ser dia 10/11, deixa eu ver aqui, novembro, é outubro. Vou botar aqui dia 19 de outubro. E eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, conteúdo finalizado. Por exemplo, né? É uma descrição. Se eu não quiser colocar a descrição também, não é um campo obrigatório, tá, gente? Opa, finalizado.
Adicionei aqui e vou clicar em gravar. Aí aqui uma mensagem, ó, confirmar a inclusão da execução. Eu vou dizer que sim, que esse conteúdo já foi executado. Pronto, já adicionei, foi executado em uma aula, conteúdo finalizado, e vou gravar agora o meu registro de conteúdo. Cliquei em gravar, olha só, tenho adicionado aqui o meu registro de conteúdo, não tem nenhuma observação. Isso aqui, ó, ele é o meu material de apoio, tá? Então, eu tenho aqui, ó, figura de linguagem, aqui a descrição. Se houvesse um link direcionando ele para alguma página da web ou algo do tipo, o link iria aparecer aqui embaixo, ok? E aqui, gente, eu já criei o meu registro de conteúdo, ó. Aqui está dizendo que ele já foi executado uma vez, tá? No dia 19/10, tá? Então, esse conteúdo já foi executado, ok? Gente, alguma dúvida sobre lançamento de conteúdo? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse lançamento de conteúdo? Todo mundo está conseguindo compreender? Ok. Então, esse aqui, gente, foi a demonstração do conteúdo, uma vez que o professor já havia ministrado a sua aula em sala de aula. Agora, eu vou criar aqui um conteúdo agendado, programado, tá? Eu vou agendar o conteúdo para uma data posterior. Então, como é que eu faço? Eu vou seguir os mesmos passos. Eu vou vir aqui em novo. Como eu já havia dito, ó, ainda não tem currículo pronto, então eu vou clicar logo em avançar e eu venho para a aba de conteúdo. Aqui já está marcada a opção presencial, eu não preciso falar nada, então esse conteúdo vai ser presencial. Aqui no planejado para é que está o pulo do gato, é onde eu vou estar adicionando a data que eu irei ministrar esse conteúdo. Então, eu vou dizer que esse conteúdo ele vai ser planejado, ó, nós estamos em novembro, mas aqui eu selecionei lá o mês de outubro, né? Vamos supor que hoje hoje é 13 de novembro, tá? Vamos supor que hoje seja 13 de outubro, só como exemplo, tá? E eu quero planejar esse meu conteúdo para o dia 19, que seria lá para a semana que vem, tá? No meu exemplo. Então, hoje é 13 e eu quero planejar para o dia 19. Então, eu seleciono aqui a data do dia 19, ok? Vou definir o horário de aula, então, como só aparece um para mim, eu vou selecionar só um, mas se tiver tudo configurado bonitinho, esse horário de aula na escola de vocês, aí vocês vão selecionar a quantidade de horário de aula que você vai ministrar dentro da turma, ok? Então, uma vez que eu defini aqui a data de planejamento, para o dia 19, eu vou fazer a descrição do que será trabalhado, né? Na sala de aula lá no dia 19. Então, eu já estou programando aqui, posso colocar uma observação geral. Então, uma vez que eu defini a data do planejado e adicionei a descrição do meu conteúdo, eu venho e clico em avançar. Vou dizer que será trabalhado material também, vou colocar aqui livro. Livro, só vou colocar isso mesmo como exemplo. Aí vou colocar aqui página 31 do livro, só como exemplo, e vou clicar em avançar. Aí eu venho para a opção de execução, tá, gente? Então, assim, ó, como eu estou planejando um conteúdo, tá? Eu não posso executar ele ainda. Eu só posso executar o conteúdo depois que chegar aquela data que eu havia selecionado lá do dia 19 e ele for me... Eu venho para o sistema e eu faço a execução do conteúdo, ok? Então, essa, basicamente, é a única diferença de um conteúdo que já foi ministrado para um que está sendo planejado, tá? Então, ao invés de eu adicionar uma execução, eu só clico em gravar. Então, eu vou aqui em gravar, vai aparecer uma mensagem, ó, nenhuma execução informada. Deseja continuar? Sim, porque ele está sendo programado para uma outra data. Então, eu vou clicar em sim, e o sistema ele já carrega para mim aqui, ó. Olha aqui, ó.
planejado para o dia 19, ó. Então, aqui, só de olhar aqui, eu já sei que esse conteúdo que eu acabei de criar, ele é um conteúdo planejado para o dia 19, ele não foi executado ainda, ó. Ele não tem nenhuma data de execução, tá? Agora, esse meu outro aqui, ó, ele já é um conteúdo que já foi executado no dia 19/10, tá ok, gente? Então, assim, vamos supor que chegou já no dia 19 lá do 10, né? Como é que eu faço com esse conteúdo que eu planejei, né? Simples. Ah, chegou o dia 19, né? Eu já ministrei essa aula para o meu aluno, né? Agora eu venho para o sistema, vou selecionar o conteúdo e vou vir em executar. Aí eu vou clicar em executar. E agora sim eu vou colocar a data de execução. Então, eu viria bem aqui, ó, ia selecionar o dia 19 de outubro. Seleciono, coloco lá o horário e posso colocar uma descrição. Sabe o que é interessante também? É assim, vamos supor que eu eu programei esse conteúdo para o dia 19, mas por algum motivo eu não consegui dar aula no dia 19, eu fiquei doente. Eu posso colocar aqui uma outra data na execução, ou uma data que antecipa, ou uma data posterior a essa? Sim. Você pode vir aqui, por exemplo, ó, e colocar aqui, eu não consegui dar o conteúdo no dia 19, eu dei só ele no dia 26. Então, eu seleciono aqui a data e coloco a descrição dele, e coloco uma descrição se necessário, tá? Então, não é porque você agendou esse conteúdo para uma data que você é obrigado a ministrar aquele conteúdo naquela data, né? Posso que aconteça um imprevisto. Então, você pode tanto adiantar, quanto colocar uma data posterior à data do planejado, tá ok, gente? Então, vamos lá, eu vou selecionar aqui o dia 19 ainda, e aqui para esse conteúdo, vamos supor que eu não consegui ministrar ele todo no dia 19, né? Então, eu posso colocar aqui na descrição que esse conteúdo não foi finalizado, e ele vai ser finalizado numa próxima aula, por exemplo. Então, como é que eu faço? Eu só coloco aqui a descrição. Vou botar uma descrição qualquer, tá? Faltando finalização, por exemplo. Aí eu vou gravar. Digo que sim. Posso colocar faltando a finalização, então não foi finalizado ainda, etc. Pronto. Olha só, gente. Ele foi planejado para o dia 19, tá? Tá aqui a descrição, tudo bonitinho, aqui, ó. E olha que agora, aqui no número de execução, ó, ele já foi executado uma vez no dia 19, tá? Se você quiser saber o que está aqui, você não precisa editar o conteúdo. Basta você clicar nesse olhinho bem aqui, ó, visualizar, que você vai visualizar todo o conteúdo, tudo que foi lançado no conteúdo, ó. Ele foi planejado para o dia 19, ele é um conteúdo presencial, eu tenho aqui uma observação, o material de apoio foi utilizado na página 31 do livro, né? Executado no dia 19, ó, aqui está faltando finalização. Então, quer dizer que esse conteúdo ainda não foi finalizado nessa aula do 19. Aí você me pergunta, Moisés, se o conteúdo não foi finalizado, eu vou ter que criar um novo conteúdo com essa mesma informação? Ou eu posso reaproveitar esse conteúdo para já ministrar ele numa outra aula para finalizar o conteúdo? Sim, gente, você pode reaproveitar e fazer uma reexecução desse conteúdo numa outra aula para finalizar ele. Então, aqui, ó, eu planejei ele no dia 19, certo? Já foi executado no dia 19, só que eu não finalizei. Vamos supor que chegou o dia da outra aula desse professor, né? Então, ele vai vir nesse conteúdo e vai reexecutar ele na próxima aula. Então, como é que eu faço? Eu seleciono o conteúdo, vou clicar no botão executar e vou colocar uma nova data. Então, eu tinha executado ele dia 19, vamos supor que dia 26 era a próxima aula. Então, coloque dia 26, vou colocar aqui o horário, e vou colocar agora aqui conteúdo finalizado.
Pronto. Então, eu tive que ter 2 aulas para poder finalizar o conteúdo. Então, coloquei aqui conteúdo finalizado e vou clicar em gravar. Olha só. Vou dizer que sim. Pronto. Olha só, gente. O conteúdo foi planejado para o dia 19. Ele já foi executado 2 vezes, olha. Tá? E aqui, ó, a última execução dele foi no dia 26/10, né? E se vocês quiserem executar ele outras vezes, gente, você pode pegar esse mesmo conteúdo e executar ele 3, 4, 5 vezes, e vai sempre aparecer aqui, ó, a quantidade de vezes que ele foi executado em sala de aula, ok? Ah, mas eu quero saber como é que está a primeira execução dele. Aí você seleciona, vem aqui no olhinho, ó. Aqui embaixo, o sistema diz que ele foi executado aqui, ó, no dia 19, só que ficou faltando a finalização dele, e depois ele foi executado no dia 26, ó, e o conteúdo foi finalizado, que eu coloquei uma descrição aqui. Deu para entender, gente? Então, você pode estar visualizando. Eu tenho aqui um botão para editar, se eu quiser editar alguma coisa aqui do conteúdo. Eu tenho um botão de excluir, que eu posso estar excluindo o conteúdo e refazendo ele novamente, tá? E assim, antes de mais nada, alguém deve estar se perguntando, né? Aí, por exemplo, Moisés, eu ministro em duas turmas de 6º ano, tá? Na mesma escola ou em escolas diferentes. Eu sou professor de 2 turmas de 6º ano. Eu precisaria ter que criar esse mesmo conteúdo que eu dou nas outras turmas novamente na outra escola, ou seja, eu tinha que vir aqui, selecionar outra escola, selecionar outra turma e criar o mesmo conteúdo que eu vou passar para eles, que eu já criei? E a resposta é não, tá? Você pode pegar esse conteúdo que você criou e você pode compartilhar com outras turmas que você dá aula também. Pode ser tanto na mesma escola, como em escolas diferentes. Moisés, como é que eu faço isso para reaproveitar o conteúdo? É o seguinte, ó. Vamos supor que esse conteúdo que eu coloquei aqui, ele é o mesmo conteúdo que eu dou nos meus outros 6º anos, né? Então, eu vou selecionar ele, vou vir aqui no menu lateral, vou vir aqui na opção replicar. Olha só. Replicar. Essa opção vai permitir com que eu selecione esse conteúdo e replique para as outras turmas. Então, como é que... eu nem sei se esse professor está vinculado em outras turmas, né? Mas se não tiver, não vai aparecer nada. Mas se tiver, vai aparecer as turmas dele, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui na opção replicar. Ó, você está vendo que apareceu essas turmas aqui, ó? 6º ano B, 6º ano C, 6º ano D, na mesma escola, tá? Porque, ó, pode ver que não apareceu o nome das escolas aqui, ó. Significa que essas turmas são nessa mesma escola que eu estou, né? Então, eu poderia vir aqui, ó, selecionar aqui, ó, 6º ano B, 6º ano C, 6º ano D. E eu poderia programar essa aula para dias diferentes, é lógico, não vai ser no mesmo horário, no mesmo dia, né? Então, aqui no 6º ano B, por exemplo, eu poderia dizer que esse mesmo conteúdo, só como exemplo, vai ser no dia 8 de novembro. E para o 6º ano C, esse mesmo conteúdo vai ser dia 15. E esse mesmo conteúdo vai ser para o 6º ano D, dia 22. Pronto. Quando eu faço isso aqui, clico em gravar, o sistema ele vai pegar esse conteúdo que eu criei e ele vai replicar para as outras turmas que eu também dou aula, tá? Então, gente, isso vai agilizar o trabalho de vocês, que você não vai ser preciso estar criando novamente aquele mesmo conteúdo, uma vez que vocês já criaram ele para uma turma. Deu para entender? Eu não vou salvar para não criar sujeira no sistema nas outras turmas, tá? Só para que vocês tenham um entendimento que você pode estar fazendo e replicando esse conteúdo para as outras turmas, ok? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre lançamento de conteúdo?
Deixa eu ler aqui. Tá, sobre esse da sala de educação especial, eu creio que a Adriele pode estar tirando essa dúvida de vocês, de como será feito o lançamento, tá? Deixa eu ver aqui. Eu perguntei aqui para a coordenadora da educação da Fundamental 2, ela disse que o pessoal da educação especial vai ter uma formação específica. Eu acredito que vai dar mais informações sobre isso na formação, tá bom? Ela pediu para aguardar. Entendi. Deixa eu ver aqui outro interessante, a aba de conteúdo, para saber se o sistema fará ao final do ano. Fechará ao final do ano. Caso teremos um prazo para inserir tais conteúdos desse modo. Qual é esse prazo? Assim, isso também é definido por vocês, tá? A questão de prazo. Mas, assim, o sistema ele pode ser fechado, tá? Por exemplo, se você tiver um prazo para lançamento e a secretaria delimitar esse prazo para lançamentos, né? Pode ser lançamento de conteúdo, pode ser lançamento de frequência, pode ser o lançamento de notas, né? Tudo isso é uma questão de configuração. Então, se a secretaria aí definir uma data limite para que todos vocês façam esse lançamento, aí é a DEI que vai dizer para vocês posteriormente. A secretaria ela vai definir a data, tá, de final, só que ela vai informar as escolas. Então, provavelmente, os gestores e coordenadores de vocês vão estar informando qual é esse prazo, tá bom? Ok, deixa eu ver outro aqui. Não, ainda não tenho material físico para estudo, mas assim, esse treinamento está sendo gravado, tá? Posteriormente ele vai estar sendo repassado para vocês e vocês podem estar assistindo várias vezes, tá? Até adiantando para uma parte mais específica. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Eu acredito que dá para passar para o próximo módulo. Acho Dá, que né? Tá ok, gente. Então, eu vou passar aqui para o próximo módulo. Tá? Se vier surgir as dúvidas depois, ó, pegar aí o contatinho da Adriele, que ela vai estar disponível, né, Adriele? Vamos Isso. lá. Bom, o próximo módulo, gente, aqui é o módulo de notas, tá? Eu não vou falar todos os módulos, porque são módulos específicos de conceitos e parecer, né? A gente pode estar vendo um pouquinho dessa ocorrência aqui, mas o essencial é frequência, conteúdo e notas, que é o que vocês, de fato, vão estar trabalhando mesmo na prática, né? A questão da ocorrência, se der um tempinho, eu estou falando para vocês aqui do meio-dia, né? Mas notas é bem simples também. Então, eu vou entrar aqui, ó, no lançamento de notas, e vocês vão ver como é simples e prático fazer o lançamento de notas dos alunos, tá? Então, eu continuo aqui na escola Antônio Lemos, tá? Já vem setado aqui o ano de 2023, a turma aqui eu vou definir uma turma. Então, eu vou pegar a mesma turma, ó, sexto ano A, ok? E vou pegar aqui como componente para eu fazer o lançamento. Eu vou pegar aqui o componente de língua portuguesa, tá? Uma vez que eu defino a turma e o componente, o sistema ele carrega os alunos matriculados nessa turma, ok? E aqui eu tenho o lançamento de notas, tá? E a Adriele só me confirma se essa configuração está conforme vocês trabalham aí no município. Primeira Sim. avaliação, recuperação. Sim. Segunda avaliação, recuperação. Terceira, recuperação. Quarta, recuperação. É assim mesmo? Sim. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, aqui é a tela onde eu vou ver os rendimentos, tá? Eu tenho aqui a específica, vai aparecer aqui embaixo a coluna daquela avaliação. Então, eu tenho a primeira avaliação, a segunda, a terceira e a quarta. Cada avaliação, pelo que eu vi aqui, ele tem uma recuperação. Então, tem a primeira recuperação,
a segunda, a terceira e a quarta recuperação. Aqui eu vou ter o total de pontos, que à medida que o professor vai lançando as notas, o sistema ele já vai fazendo esses cálculos total de pontos, de média geral. A partir do momento que o professor vai lançando as frequências, o sistema ele já vai calculando um percentual de frequência mediante o lançamento de faltas desses alunos. Tá? Então, a todo aquele cálculo de processo ponderado, o sistema ele já faz esses cálculos automáticos, dando somente o resultado no final, ok? Então, vamos lá. Como que eu faço para lançar a primeira avaliação do aluno? E as seguintes, por exemplo, né? Eu não vou lançar todas, porque o lançamento ele é o mesmo, né? Então, eu vou mostrar apenas o lançamento da primeira avaliação e da recuperação. E isso vai ser o mesmo para todas as outras, ok? Então, assim, eu vou selecionar aqui o menu lateral. Eu vou ter aqui a opção, ó, lançamento, tá? Então, eu vou clicar em lançamento. E eu venho aqui para a minha tela de lançamento. Olha como é simples, gente. Ó, aqui em cima eu vou ter algumas informações, ó. Eu vou ter o nome da turma e o turno, tá? Eu vou ter aqui o nome do professor responsável pela disciplina e pela turma, tá? E eu vou ter aqui a disciplina que está sendo feito o lançamento, tá? Aqui em cima, ó, é onde eu vou poder navegar entre os bimestres, né? Então, se estiver selecionado aqui o primeiro bimestre, significa que eu estou fazendo o lançamento da primeira avaliação, certo? Então, aqui eu tenho os alunos, ó, tá? Eu tenho aqui os alunos, ok? E aqui eu tenho aonde eu vou estar lançando as notas desses alunos, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, na primeira avaliação, ó, primeiro bimestre, tá? Eu vou lançar aqui a nota para apenas 2 alunos, tá, gente? Para não ficar cansativo. Aqui são muitos alunos, tem aqui 27, né? Então, eu vou lançar para 2 alunos apenas, ó, para a Sara e para o Adrian. Então, aqui eu vou lançar, ó, para a Sara. Vamos supor que na primeira avaliação a Sara tirou 7. Então, eu posso colocar aqui, ó. Opa, deixa eu selecionar aqui. Pegar... Não, para Sara não, para a Bruna. Vou lançar aqui 7 para a Bruna. Lancei para a Bruna aqui, ó, 7. E vou lançar aqui para o Danilo, ó, 6,5. Pronto. Só como exemplo. Então, uma vez que eu lancei a nota da primeira avaliação para a Bruna e para o Danilo, eu venho aqui em confirmar, ó, e eu vou salvar essas informações. Pronto, ó. Cliquei em salvar, habilitou o bimestre, ó, já salvou as notas que eu configurei. Eu posso clicar aqui em sair, ó. Olha aqui o lançamento que eu fiz, ó, para a Bruna e para o Danilo, ó. Eu lancei a primeira avaliação, certo? E o sistema já fez o primeiro cálculo aqui, ó. Tá? Ó. Eu vou lançar agora a segunda avaliação, tá? Caso não seja preciso recuperação, ó, eu já lanço a segunda avaliação. Então, eu venho aqui, ó, lançamento. Ó, para Bruna e Danilo. Aí eu vou mudar agora aqui, ó. Vou escolher o segundo bimestre. Selecionei o segundo bimestre. Eu venho aqui de novo, ó, para a Bruna e para o Danilo, ó. Então, vamos supor que no segundo bimestre, a Bruna tirou uma nota baixa, tirou 3,5. E o Danilo tirou 8. Então, eu lanço aqui, ó, e clico em confirmar. Observem que aqui está desabilitado, ó. Estão vendo que o bimestre está desabilitado? Depois que eu confirmo, ó, confirmei o lançamento, ó, o sistema já habilitou, eu poderia já sair daqui para o próximo bimestre. Mas não é o caso, né? Eu vou apenas clicar em sair. Olha aqui o lançamento, ó. Tá? Primeira avaliação da Bruna e do Danilo, segunda avaliação da Bruna e do Danilo, tá? Então, como aqui ele tirou, a Bruna tirou uma nota baixa, vamos supor que ela teve que recuperar a nota baixa dela. Então, como que eu faço? Eu venho aqui no lançamento novamente, e ela vai recuperar a nota do segundo bimestre. Então, eu venho aqui, ó, segundo bimestre, recuperação, seleciono, e eu vou lançar somente uma nota de recuperação para a Bruna, ó. Vamos supor que ela recuperou e tirou 8. Lancei aqui, ó,
e cliquei em confirmar. Cliquei em confirmar, ó, habilitou, eu posso sair. Pronto. Olha só, gente. Lancei a primeira avaliação, ó, os dois. Lancei a segunda avaliação. E aqui ela precisou recuperar a segunda avaliação, que ela tirou uma nota baixa, ó. Então, aqui eu lancei a segunda avaliação, que tem um 8. Se vocês observarem, olha aqui o total de pontos, que já se modificou, ó. Tá com 23 pontos, tá? Olha a média dela aqui, ó. A média geral dela tá em 7,6 e aqui 7,5, tá? Então, assim você vai fazendo, ó, o lançamento para todos os bimestres. Eu vou pegar aqui o quarto, terceiro. Eu vou lançar aqui para a Bruna, Danilo, botar aqui, botar mais uma nota baixa aqui, só para fazer um teste. O Danilo eu vou colocar uma nota mais ou menos, 7,5. E vou confirmar. Pronto. Vou sair. Ó, lancei uma nota baixa aqui, a outra 7, e eu vou lançar a quarta avaliação. Vou vir aqui no quarto bimestre. E vou lançar aqui a quarta. Vou botar mais uma nota baixa aqui para ela, tá, gente? Vou botar aqui uma nota mais ou menos. E vou gravar. Vou sair. Pronto, olha aqui, gente. Eu já lancei aqui, ó. Tá? Ó. Todos os meus lançamentos, ok? Até o 4. Se precisasse de recuperação, é só entrar lá e ir numa recuperação referente ao bimestre que você quer recuperar, tá? Olha como o sistema ele já dá aqui uma média geral, tá? Dá a média geral e o total de pontos, tá? E aqui também. Então, assim, ó, se eu viesse aqui e eu quisesse imprimir, tá? Esses lançamentos, eu poderia vir aqui e imprimir. Ó, interessante ter por isso aqui, ó. Quando você gera um relatório e aparece essa mensagem, relatório indisponível, entre em contato com o suporte. É porque provavelmente eles estão fazendo alguma modificação dentro do relatório, tá? Aí eles tiram o relatório de ar. Aí você pode estar solicitando para o suporte de vocês, só entrar em contato com o nosso suporte para saber por que o relatório está indisponível, tá? Que geralmente eles estão fazendo alguma alteração. Então, aqui eu estou dentro da disciplina de língua portuguesa, né? Se vier um outro professor de outra disciplina, ele vai selecionar a disciplina dele, é lógico, que ele não vai ter acesso às outras disciplinas, somente a dele. Então, aqui, matemática, por exemplo, ó, quando eu seleciono a disciplina de matemática, ó, inclusive, eu já tenho até professor que já lançou a disciplina de matemática aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, ó? Tem professor que já está adiantado no sistema e já fez o lançamento aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se tem outro professor que fez lançamento também. Ciências. Não. Deixa eu ver aqui. Geografia. Gente, olha, a professora de matemática está esperta. Olha só, ela já lançou aqui a primeira, a segunda, a terceira avaliação dela, ó. De todos os alunos dela já foi lançada, tá vendo? Então já tem professor que está com acesso ao sistema que já está fazendo os seus lançamentos, olha. É tão simples que ela nem precisou da formação ainda, ela já fez o lançamento, está tudo bonitinho. O pessoal do Antônio Lemos, que já está adiantado, olha. Mas, na verdade, tem muitas escolas, Moisés, que já está lançado no sistema, mesmo sem o treinamento. Sim, porque o sistema ele é simples, é como vocês estão vendo. O sistema, gente, ele é muito intuitivo, tá? Mesmo, ó, teve uma moça que falou que ela não tem curso de informática, mas, assim, ela pode ter certeza que, mesmo ela sem curso de informática, ela vai ver que é muito fácil estar fazendo os lançamentos dentro do sistema. Eu vou só excluir esses lançamentos, tá, gente? Para não ter problema de ter sujeira na base de dados de vocês, tá? Só um momentinho.
Opa, faltou uma recuperação. Um momentinho, recuperação da segunda. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida do lançamento de notas? Alguém tem alguma pergunta? As perguntas aí é para a Adriele, né, que está tendo, sobre a utilidade do sistema. Bom, gente, alguém tem uma pergunta para fazer, tirar alguma dúvida? Então, para finalizar, eu vou passar lá o módulo de ocorrência, né? É bem simples, ocorrência. E nós vamos finalizar. Deixa eu voltar aqui para a minha área de trabalho. Bom, gente, aqui, ó, eu já finalizei aqui frequência, conteúdo e notas, tá? E o último módulo aqui é o módulo de ocorrência, né? O que seria o módulo de ocorrência, né? Ele é onde o professor vai fazer o registro das ocorrências dentro de sala de aula. O aluno brigou com o colega, o aluno riscou a cadeira, o aluno caiu, se machucou, quebrou um braço, então bateu no colega, danificou alguma coisa dentro da escola. Então, assim, ó, todas aquelas ocorrências que a gente chama de traquinagem dos alunos feitas dentro de sala de aula, sob a supervisão do professor, o professor ele vai incluir essa ocorrência dentro do sistema nesse módulo, tá? E toda ocorrência feita fora de sala de aula, por exemplo, no intervalo do recreio e tudo mais, quem registra a ocorrência é a secretaria, é o secretário da escola que faz essa ocorrência, né? Foi passado lá no treinamento deles, que o módulo de ocorrência deles ficam lá no cadastro do aluno, tá? Então, como é que vocês vão fazer para criar uma ocorrência, né? O aluno, sei lá, bateu no colega, né? Vocês vão selecionar as escolas de vocês, vão definir aquela turma que o aluno estuda, vou pegar aqui o 6º ano, vai definir quem é o aluno, né? Vou pegar aqui o aluno Eduardo, Christian, por exemplo, né? E aqui você vai clicar em novo para criar um registro de ocorrência. Então, eu clico aqui em novo e eu vou ter que preencher algumas informações da minha ocorrência. Quais seriam? Eu posso dizer o tipo da ocorrência, né? Aí eu vou dizer ocorrência verbal, foi uma advertência, punitiva ou oficial, né? Então, eu vou dizer que foi apenas uma ocorrência verbal, onde o aluno foi chamado à atenção, por exemplo, né? Seleciona o tipo de ocorrência, seleciona aqui, ó, a data da ocorrência, vamos supor que foi hoje, né? Dia 13. Seleciona a data, e aqui eu vou selecionar o funcionário, ou seja, o professor que estava no momento daquela ocorrência, né? Então, você vai se auto-selecionar, se foi no momento da sua aula, tá? Eu vou pegar aqui um professor qualquer, e aqui na opção de ocorrência, é onde você vai fazer a descrição, né? Dos fatos, né? O que aconteceu, como aconteceu. Então, você vai definir aqui a ocorrência, adicionando a ocorrência aqui, você vai clicar em gravar. Pronto. Já salvei aqui uma ocorrência. Beleza, gente? Muito simples, tá? Se eu quiser editar essa ocorrência, eu clico em editar, tá? Se eu quiser excluir, eu clico em excluir a ocorrência. O que é interessante, gente, é que lançamento de ocorrência, lançamento de notas, lançamentos de frequência, tudo isso o pai do aluno pode ter acesso lá pelo portal, né? Existe o portal do aluno, onde tem o ambiente do aluno e tem o ambiente do pai. Então, assim, ó, todos os lançamentos que vocês fazem, o pai ele pode ter acesso lá no portal, né? Inclusive, quando chegar no final do ano, o pai ele pode ir lá no portal e gerar o boletim do aluno. Ele pode gerar, ele pode imprimir o boletim, né? Porque, assim, o boletim ele é um documento que não necessariamente precisa ter a assinatura da escola, né? Apenas para comprovar que o aluno passou, etc. Porque se o aluno ele pedir uma transferência, ele vai pegar a ressalva, vai pegar o histórico e tudo mais, né? Então, o pai, ele pode, à medida desses lançamentos que você vai fazendo o lançamento,
o pai e o próprio aluno também, ele pode fazer o acompanhamento. Somente do registro de ocorrência que o aluno não faz o acompanhamento, tá? Isso aqui é só para o responsável. Então, aquilo que a Adriele estava falando no início, é interessante fazer o lançamento de frequência diária. Por quê? Porque se você lançou uma falta para o aluno, se o pai for acessar o registro do aluno lá pelo portal do responsável, o pai já vai saber que aquele aluno, naquele dia, por exemplo, ele pode ter saído de casa para ir para a escola, mas ele não chegou na escola. Então, para algum lugar ele foi, né? Então, o sistema ele vai permitir que o pai do aluno possa fazer esse acompanhamento mais próximo do aluno, né? E tendo essas informações online, né, você lançou a falta, daqui a meio milésimo de segundo que você salvou aquela falta, o pai já pode ter acesso a esses dados lá pelo portal. Tá ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma pergunta para a Adriele ou algo do tipo? Tem pergunta aí no chat. No chat. De caso lance uma nota errada. Assim, lançamento de notas você pode estar alterando, mas assim, se a secretaria ela definir um horário limite para que todos façam o lançamento do rendimento, né? Passou daquele horário, o sistema ele automaticamente vai bloquear o lançamento de notas. No entanto, para aquele professor que ficou faltando uma nota, ou então eu quero modificar uma nota, aí pode pedir uma solicitação e é feita a abertura novamente para que seja modificada as notas. Mas é possível modificar as notas sim, tá? Só uma questão de acionar o setor responsável. Tanto para modificar a nota como frequência. Uma frequência foi errada, por exemplo, e precisa ser feita uma alteração, pode ser feito sem problema nenhum, mediante uma autorização. Ok. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom dia. Meu nome é Givanildo. Eu quero saber se essa nota ela só pode ser modificada pelo professor. Sim. O diário de classe, ele é exclusivamente do docente, tá? Nenhuma outra pessoa vai poder ter acesso ao diário de classe do professor. Oi, deu para entender? Ok, deu para entender sim. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Em relação ao registro de ocorrência, poderá ser feita observação caso o aluno esteja em sala, porém não tenha nenhum rendimento de conteúdo. Pode ser feito também. Mas assim, deixa eu ver. Sim, pode ser feito sim no lançamento de ocorrências. Adriele Nascimento. Pode ser registrado lá sim. Ocorrências do tipo, o aluno foi para a escola, mas não entra na sala de aula, o aluno está em sala, mas ele não quer fazer as atividades, tá? Tudo isso são ocorrências que vocês podem estar adicionando dentro do sistema. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar. Vou colocar o link aqui da frequência. Terezinha levantou a mão, tem uma dúvida? Uma pergunta. Quais são os dias que a gente pode estar entrando em contato, nesse contato de suporte do programa de gestão, para a gente poder estar tendo as devidas orientações?
O meu contato todo dia, né, gente? Como o meu horário na escola é de 18 horas até as 22. Quando eu tenho tempo livre durante o dia, eu respondo antes, mas o horário oficial é esse, tá? 18 às 22. Pois é, Adriele, porque a gente do Doraci aqui está tendo um probleminha, porque a gente manda mensagem no horário que você estipulou lá, das 18 às 22, e já tem dias que a gente não consegue ter acesso, porque não respondem. Aí fica complicado, né? Sim, na sexta-feira eu estava em formação, foi o único dia que eu não respondi, tá? Mas hoje o atendimento já volta ao normal. E como eu expliquei para Ah, você, só existe uma pessoa para atender, que sou eu, e são mais de 500 professores na rede. Então, sim, sim. vocês vão ter que aguardar um pouquinho, mas vai ser respondido cada caso, tá bom? Tá, ok. Obrigado, Adriele. Bom, gente, no meu caso, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, tá? Eu quero só agradecer aí a presença de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão poder estar entrando em contato com a Adriele. Caso ela não consiga tirar a dúvida dela por algum motivo, ela vai estar entrando em contato com o nosso suporte, tá? E nós vamos estar fazendo esse acompanhamento junto a ela, tá ok? Então, desde já, muito obrigado, tá? Ela vai ficar online aí, que ela disponibilizou um link para vocês fazerem a frequência, e até a próxima. Pessoal que está online aí, vamos abrir a câmera para a gente bater um print aqui da nossa reunião. Jorge, Cassiane, Emily, Kelly, Aureni, Janice. Vamos aí bater um print aqui para registrar a nossa formação, quem puder. Pessoal, preencham a frequência, tá bom? Preencham a frequência que vou enviar para a CEMED a frequência de quem está aí na formação. E como eu estava falando, pessoal, é só eu de suporte para todo o município, são mais de 500 professores. Então, assim, nesse momento que a gente está começando os trabalhos, está surgindo muitas dúvidas. Então, é muita gente me chamando e o meu horário, ele é reduzido, né? Então, a gente precisa só ter um pouquinho de paciência, que eu vou atender de um a um, tá bom? Na sexta-feira a gente está em formação, hoje a gente está aqui em formação de novo, então, de novo, eu não estou conseguindo responder, mas todo mundo vai ser respondido, tá bom? Eu peço só um pouquinho de paciência e vamos bater um print aqui, vamos fazer ficar bem bonito aí na foto, todo mundo sorrindo, que eu vou tirar o print. Espera aí. Vamos preparar para o print. Quero ver todo mundo aí, o pessoal das escolas. 1, 2, 3 e já! E ainda tem gente abrindo a câmera agora. Bora. 1, 2, 3 e já! Pronto. Obrigada, pessoal. Acessem o link da formação, da frequência.